pessoal, a gente vai tirar aqui para cada signo um conselho para a semana, uma orientação, qual que deve ser a meta, né, de cada signo aí para essa semana que está começando a partir de hoje, dia 23 de março, tá? Então vai de 23 de março até o próximo sábado. Vamos lá. Primeiro signo. Qual é o conselho para Áries? Qual é o conselho para Áries? Qual que é o conselho para o pessoal do signo de Áries? Qual que é a meta do ariano, da ariana? Qual que é o conselho para Áries? Plenitude. Áries. Seja aquela pessoa que sente que pode, seja aquela pessoa que faz o melhor em tudo, seja aquela pessoa que olha para as coisas de uma forma inteira. Não basta só eu olhar de forma positiva para a situação X e para a situação Y eu ficar ali no meio do caminho. Eu preciso ser intenso, ser intensa no que eu fizer, e eu preciso também acreditar, né, que as coisas podem ser de uma forma harmoniosa, de uma forma positiva. É o que vai fazer com que o pessoal do signo de Áries alcance os objetivos e de fato evolua naquilo que veio fazer aqui na Terra. Então, para essa semana, a plenitude é a palavra aí para o pessoal do signo de Áries. Signo de Touro. Qual que é o conselho? Qual que é a mensagem para o pessoal do signo de Touro? Taurinos. Qual que é o conselho da semana para Touro? Expressão. Taurino, primeiro que a nossa expressão, ela deve servir como uma forma de comunicação, como uma forma de eu dizer para o mundo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, mas também é importante que eu faça isso de uma forma clara e de uma forma que não seja ofensiva. Então eu passo a mensagem, eu passo aquilo que eu realmente acredito, mas eu faço isso de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila. Então, para essa semana, o lema do taurino é: primeiro, se expressar, e segundo, fazer isso da melhor maneira possível. Tá bom, Touro? Gêmeos, qual que é a mensagem, qual que é o conselho para o pessoal do signo de Gêmeos? Qual que é a mensagem? Qual é o conselho para o pessoal do signo de Gêmeos? Não cortei, então vamos lá, Gêmeos. Qual que é a mensagem? Qual que é o conselho para esta semana para o pessoal do signo de Gêmeos? Autenticidade. Gêmeos, não tenha medo de mostrar quem você é. O grande erro do ser humano é deixar de lado quem se é para viver a vida do outro, ou para fazer o que o outro acha que é melhor. Muitas vezes também a gente tem aquela coisa de se fechar, se anular em prol de quem está perto, ou porque tem vergonha, ou porque a energia do outro parece se sobressair. Gêmeos, seja você, seja quem você tem que ser, não se anule, não viva pelo outro, viva por você. Seja autêntico, porque esse é você no mundo, e aqui pede para que essa semana isso fique ali evidenciado na tua vida, tá? Não existe nada melhor de lidar
do que lidar com uma pessoa que é realmente autêntica, que é realmente verdadeira. Não importa se a pessoa erra ou acerta, mas ela é aquilo ali. Ela deixa transparecer o que ela realmente é. Câncer. Tá, cancerianos. Qual que é o conselho, a mensagem para o pessoal do signo de Câncer para essa semana? Qual é o conselho para o canceriano, para a canceriana, para esta semana? Qual que é o conselho para o pessoal do signo de Câncer para esta semana? Qual é o conselho? Perfeição. Cancerianos, a gente tem que buscar ao máximo fazer o melhor, fazer da melhor maneira, entregar os melhores resultados. Sim, nós devemos sempre tentar o melhor. Mas se não der, não tem nada de errado com isso também. Nós temos limitações. O importante é a intenção, é a energia que você coloca em cada situação. Então, tenha certeza que a gente sim deve buscar fazer sempre o melhor. Para a gente, para os outros, enfim. Colocar sempre a melhor energia em cada situação. Buscar a perfeição. Mas se não der, não tem problema nenhum nisso. Tá? O importante é aquilo que você coloca de energia, de sentimento em cada situação. Tá bom? Qual que é a mensagem? Qual que é o conselho para esta semana para o pessoal do signo de Leão? Qual é a mensagem? Qual é o conselho para esta semana para o pessoal do signo de Leão? Mensagem, conselho para o pessoal do signo de Leão para esta semana. Qual que é o conselho para Leão? Refúgio. Leoninos, tem momentos que a gente precisa sair um pouco de cena. Tem momentos que é necessário que a gente se afaste um pouco de algumas situações, de algumas pessoas, de alguns lugares, que a gente busque um momento mais tranquilo, que a gente busque se encontrar, se harmonizar. É normal. Então, essa semana, talvez alguns de vocês vão precisar ter essa postura, sabe? De se afastar um pouco das coisas, de buscar, né, realmente se achar, porque para isso serve a questão do se isolar, para isso serve, né, a questão ali do refúgio. Tá? Então, esteja onde você sente realmente paz. Viu, Leão? Esteja onde você realmente sente paz. Virgem, é isso. Qual é a mensagem, o conselho da semana para Virgem? Qual é a mensagem, o conselho da semana para o pessoal do signo de Virgem? Qual é a mensagem, o conselho da semana para o pessoal do signo de Virgem? Virginianos, qual que é a mensagem, conselho para vocês? Gratidão. Tá pedindo para que você, virginiano e virginiana, trabalhe mais isso ao longo dessa semana. Aliás, isso é algo que a gente deveria aprender desde lá do berço. O trabalhar a gratidão. Quando a gente pratica, né, a gratidão, quando a gente tem esse sentimento forte, a gente consegue transformar muita coisa, né? E não que isso deva ser uma moeda de troca, mas na verdade é algo automático. Então, quando eu sou grato, quando eu valorizo, né, algo, eu consigo atrair mais, eu consigo atrair abundância, eu consigo atrair prosperidade, eu consigo atrair situações favoráveis, eu consigo atrair abundância. Então, quando a gente trabalha a gratidão, mesmo que a gente não esteja pedindo nada, a vida melhora, e muito. Então, pratique
Virgem, a gratidão, tá bom? É isso, Virgem. Qual é a mensagem? Qual é o conselho para Libra essa semana? Qual é a mensagem? Qual é o conselho para o pessoal do signo de Libra para esta semana? Qual é a mensagem? Qual é o conselho para o pessoal do signo de Libra? Mensagem, conselho para o pessoal do signo de Libra. Fluidez. Libra, não seja você aquela pessoa que empaca no meio do caminho. Não seja você aquela pessoa que coloca dificuldade onde não tem. Pelo contrário, seja aquela pessoa leve, seja aquela pessoa que se prepara para tudo. Vem dificuldade? Tá, então eu vou tentar resolver. Eu não vou ficar ali reclamando, eu não vou ficar ali, sabe, me rebelando. A coisa tá boa, então eu vou aproveitar. Tá pedindo, Libra, para que você seja leve ao longo dessa semana, para que você trabalhe essa energia de, tá difícil, tá bom, a gente vai resolver. Porque é muito mais fácil você conseguir resolver situações difíceis quando você está leve do que quando você está revoltado. Então, a fluidez é parte do coração da gente, sabe? Então, busca, Libriana, ao longo dessa semana, ter atitudes mais positivas, atitudes mais leves. Eu não estou dizendo que você tem que ser o bobo da corte, não é isso. Mas eu estou dizendo que a leveza faz com que as coisas andem melhor, tá bom? É isso. Escorpião. Escorpianos, qual que é a mensagem, um conselho para vocês para esta semana? Qual que é a mensagem, um conselho para o pessoal do signo de Escorpião para esta semana? Mensagem, conselho para o pessoal do signo de Escorpião para esta semana. Qual que é a mensagem para Escorpião? Qual é a mensagem para Escorpião? Vamos lá. Escorpianos. A perfeição. Saiu para outro signo isso aqui também. Os escorpianos, na nossa vida, o que Deus espera de nós, né? Evolução. E é claro que a gente deve sempre buscar ser melhor. Então, a Fabíola de hoje não vai ser igual a Fabíola de amanhã. Com certeza, eu vou focando nisso, a Fabíola de amanhã vai ser um pouquinho melhor do que a Fabíola de hoje. E a gente deve ser assim na vida, com tudo que a gente faz. A gente deve colocar nossa boa energia, nossa boa intenção, não só para a gente, mas para o nosso entorno, e também não só para aqueles que eu amo, mas para o todo, né, para o universo. Então, a gente deve sempre buscar fazer o nosso melhor. Mas se em algum momento você não conseguir dar aquilo que você entende como melhor para a situação, por alguma limitação que está acima de você, tá tudo bem, tá tudo certo. O importa é que você tentou. Então, tente fazer o melhor que você puder em todas as situações ao longo desta semana, tá bom? É isso. Sagitário, sagitarianos, qual que é a mensagem, conselho para vocês para esta semana? Qual é a mensagem, qual é o conselho para o pessoal do signo de Sagitário para esta semana? Mensagem, conselho para o pessoal do signo de Sagitário para esta semana. Mensagem, conselho para o pessoal do signo de Sagitário para esta semana. Liberdade. Sagitário, se livre das amarras, se livre de tudo aquilo que te limita, se livre de tudo aquilo que traz desconforto para você. E com isso, eu não estou dizendo para que você seja irresponsável. Não estou falando de responsabilidade. Eu estou falando daquilo que muitas vezes a gente vai arrastando ao longo da nossa vida e que não serve. Só serve ali para causar peso.
às vezes eu posso estar falando de pessoas, posso estar falando de sentimentos, situações, mas aqui pede para que você se solte, aqui pede para que você libere, né, tudo aquilo que não está acrescentando na tua vida, para que as coisas realmente possam fluir, para que as coisas realmente sejam mais leves. Então é hora, né, de se ver realmente livre, é hora de soltar aí e andar e prosseguir, tá bom? Trabalha essa energia na tua semana aí, tá? Capricórnio, qual que é a mensagem? O conselho para o pessoal do signo de Capricórnio? Qual que é a mensagem? Qual é o conselho para o pessoal do signo de Capricórnio para esta semana? Qual que é a mensagem? Qual que é o conselho para o pessoal do signo de Capricórnio para esta semana? Qual que é a mensagem para Capricórnio? Qual é o conselho para Capricórnio para esta semana? Vamos lá, Capricórnio. Intuição. Capricórnio, é momento de você trabalhar mais a intuição. As pessoas falam muito de médium, de videntes, mas na verdade todos nós somos dotados de capacidade de ver além, de sentir além. Uns mais, os outros menos. Aqueles que têm um pouco mais é porque está mais aflorado, está mais evoluído, e aqueles que não estão ainda nesse nível é porque precisam trabalhar nisso, mas todos nós temos essas capacidades. E aqui, o Capricórnio, é uma semana para que você trabalhe mais isso em você. É uma semana para que você siga mais a sua intuição, para que você preste mais atenção aos sinais que a vida te dá. Você conseguindo trabalhar mais a sua intuição, você pode tomar atitudes melhores, decisões melhores, pode se livrar de situações. Então trabalhe melhor isso ao longo da sua semana. Tá bom, Capricórnio? Aquarianos, qual que é a mensagem, qual é o conselho para vocês para esta semana? Pessoal do signo de Aquário, qual é a mensagem, o conselho para vocês para esta semana? Aquário, qual que é a mensagem? Qual que é o conselho para vocês para esta semana, Aquário? Qual que é a mensagem, o conselho para o pessoal do signo de Aquário para esta semana? Espera. Aquário, elemento ar, né? Eu sei porque eu sou de Gêmeos. E pro elemento ar tem que ser tudo assim, né? Tem que ser tudo assim. Mas tá pedindo para que essa semana aquariano trabalhe mais a paciência, trabalhe mais, né? Até a resiliência. Quando a gente consegue controlar os nossos ímpetos, quando a gente consegue controlar algo que em alguns momentos pode ser virtude, em outros desvirtudes, né? Mas quando a gente consegue ter esse controle, a gente evolui, a gente cresce. Então, talvez tenham coisas que você vai precisar ser um pouco mais paciente ao longo dessa semana. E você vai precisar trabalhar essa questão, né, da paciência, tá? Eu sou do time que acredita que tudo acontece como tem que acontecer e no momento certo. Tá bom, Aquário? Piscianos, qual é a mensagem, qual é o conselho de vocês para esta semana, Peixes? Mensagem, conselho para o pessoal do signo de Peixes. Qual que é a mensagem? Qual é o conselho para o pessoal do signo de Peixes? Qual é a mensagem? Qual é o conselho para o pessoal do signo de Peixes? Qual que é a mensagem para o pessoal do signo de Peixes? Qual que é o conselho, Peixes? Energia. Peixes. Eu não sei se vocês já chegaram a estar perto de alguém que a pessoa parece muito apática, a pessoa não tem vontade própria, a pessoa não batalha pelo que quer,
Isso é falta de energia, isso é falta de força. E nesta semana eu vejo que tem pisciana que vai precisar ser mais energético em algumas situações, ser mais firme em algumas situações, se impor mais, né? Se expressar aquilo que quer, aquilo que pensa. Então eu vejo que essa semana para peixes pede para que o pisciano seja aquela pessoa que faça. Independente se vai ter o resultado que quer ou não, mas faça. A pior coisa do mundo é a pessoa passar batido pela vida, não conquistar nada, não fazer nada, sabe? É muito ruim isso. E é muito ruim estar perto de pessoas assim, porque a depender, né, do quão essa energia está forte na pessoa, desanima quem está do lado. Então sejam vocês pessoas cheias de energia, pessoas energéticas, pessoas ativas que vão lá e faz. Tá? Fujam, né, de pessoas sem ação, sem energia, e também fujam de pessoas com energias que são opostas à de vocês, tá bom? É isso.